Raro é o indivíduo que passa pela vida sem, em algum momento, ser afligido por uma grande angústia. Às vezes, isso é desencadeado por um evento adverso ou trágico, mas muitas vezes apenas refletir sobre a discrepância entre como é nossa vida e como poderia ter sido pode lançar uma sombra sobre nossa existência. Para a maioria das pessoas, esses sentimentos são temporários. As nuvens escuras que pareciam tão avassaladoras no momento se dissipam quase espontaneamente e a vida retoma seu curso. Mas para outros, esses sentimentos não diminuem com o tempo, apenas se intensificam e a depressão se instala. A pessoa passa a se ver como sem valor, como um objeto de piedade, ódio e raiva, e a vida se torna um fardo de magnitude extrema. A questão de por que as pessoas mergulham nas profundezas da depressão tem sido debatida por milênios. Por que algumas pessoas se recuperam rapidamente da adversidade, enquanto circunstâncias semelhantes empurram outras para uma miséria prolongada? Nas últimas décadas, houve um foco crescente nas causas biológicas da depressão. Mas, embora nossos genes e biologia possam nos predispor à depressão, não se pode negar que a forma como escolhemos viver e os padrões de pensamento e comportamento que cultivamos também são de grande importância. Nem todas as formas de vida são iguais se desejamos evitar o sofrimento agudo associado à depressão, e neste vídeo vamos examinar uma forma de vida que tem sido repetidamente identificada por filósofos e psicólogos como colocando alguém em grande risco de depressão. Especificamente, discutiremos o perigo de depender em excesso de um número limitado de fontes para nossos sentimentos de autoestima. Como seres humanos, temos a necessidade de sentir que nossa vida tem valor e que estamos aqui na Terra não apenas para ocupar espaço, consumir recursos e, em última análise, morrer. Essa necessidade de pensar bem de nós mesmos e ter outros fazendo o mesmo é um dos moldadores mais fundamentais de nossa vida. Sem sentir que somos indivíduos de valor, sofremos, e grande parte do que fazemos é impulsionada para satisfazer essa necessidade. O trabalho que escolhemos, com quem nos associamos, os símbolos de status que adotamos e as questões sociais que defendemos são todos influenciados pelo fato de ajudarem ou prejudicarem nesse aspecto. Quanto mais fontes tivermos para obter nossos sentimentos de autoestima, melhor. Mas algumas pessoas, muitas vezes devido à sua criação, se restringem muito nesse aspecto e, ao fazer isso, se predispõem à depressão. A depressão, muitas vezes, é o resultado da combinação de dois fatores: a perda de um objeto valorizado em conjunto com a rigidez psicológica, que é a incapacidade de produzir variabilidade em nossos padrões de pensamento e comportamento e de se adaptar criativamente às mudanças em nosso ambiente. Nosso risco para ambos esses fatores aumenta quanto mais dependemos de um ou de poucos objetos para nossos sentimentos de autoestima. Em alguns casos, as pessoas dependem demais de outra pessoa. São indivíduos constantemente necessitados do elogio de um pai ou cônjuge para se sentirem bem consigo mesmos. Em vez de acreditar que podem dar significado à sua vida e se tornar indivíduos de valor por meio de ações autodirigidas, essas pessoas sempre buscam garantia, direção e validação do que pode ser chamado de outro dominante. Mas, embora aqueles que vivem assim possam ter boas razões para terem caído nessa existência, infelizmente, essa forma de vida nunca cura o que os aflige. Quanto mais dependemos de outra pessoa para validar nosso valor, mais rígidos psicologicamente nos tornaremos. Nunca cultivaremos a habilidade crucial de obter autoestima
por meio de nossos próprios esforços. Descobrir como se sentir um indivíduo de valor sem o elogio constante de outra pessoa é uma habilidade de vida necessária. Se o outro dominante morre ou nos abandona, a falta dessa habilidade rapidamente cobrará seu preço, e a depressão, às vezes de forma severa, pode resultar. Ou, como Ernest Becker colocou adequadamente nesta frase, perdeu a única audiência para a qual o enredo em que ele estava atuando era válido. Ele é deixado no desespero sem esperança do ator, que conhece apenas um conjunto de falas e perde a única audiência que quer ouvi-las. Em outros casos, em vez de depender de um outro dominante, algumas pessoas adotam metas de vida grandiosas, e a esperança de que um dia alcançarão tais metas se torna a principal fonte de sua autoestima. Essa tática é frequentemente utilizada por indivíduos que carecem de relacionamentos interpessoais satisfatórios. Talvez essa pessoa tenha crescido com pais emocionalmente distantes, foi ostracizada por seus pares ou experimentou muita rejeição mais tarde na vida. Mas seja qual for o caso, se alguém repetidamente falha em encontrar a aceitação dos outros, eventualmente é provável que acredite que há algo fundamentalmente errado com ele. Ele sente que deve se tornar outra pessoa se quiser ser digno do amor e respeito dos outros. E que maneira melhor de fazer isso do que realizando uma proeza magnífica, como se tornar um músico famoso, um autor best-seller, um empreendedor bem-sucedido ou algo grandioso. Acreditar que um dia alcançará seu objetivo e, portanto, encontrará a aceitação que tanto deseja, pode dar significado à sua vida e ajudá-lo a sentir que é um indivíduo de valor, ou pelo menos no caminho certo nessa direção. Mas, assim como a vida vivida a serviço de um outro dominante, essa forma de vida também coloca alguém em grande risco de depressão. O problema deve ser enfatizado, não é focar em um único objetivo, pois muitas vezes precisamos limitar nossos objetivos para não dissipar nossos recursos. O risco para a depressão surge quando apostamos demais na realização de qualquer objetivo único, especialmente se o objetivo for grandioso. Enquanto alguns alcançam seus objetivos grandiosos, a maioria das pessoas não o faz. E à medida que os anos passam e o objetivo continua sendo apenas uma fantasia, eventualmente se percebe que é improvável que o sucesso seja alcançado. E, portanto, como o indivíduo cujo outro dominante morre, aqueles que apostam sua existência na realização de um objetivo dominante também experimentam uma morte, mas neste caso é a morte simbólica do indivíduo que esperavam ser. Quando o homem ambicioso, cujo lema é ou César ou nada, não consegue ser César, ele desespera. Mas isso também significa outra coisa. Precisamente porque ele não conseguiu ser César, agora ele não suporta ser ele mesmo. No entanto, não importa como limitemos as fontes de onde obtemos nossos sentimentos de autoestima, o problema é o mesmo. Quando perdemos o objeto no qual apostamos nosso bem-estar, ficaremos perdidos sobre para onde nos virar. A pessoa deprimida vê uma grande discrepância entre o que aspirava em termos de relações humanas e objetivos de vida e o que pode alcançar nesta realidade mesquinha. Ela não pode resolver o conflito. O que está disponível não é aceitável para ela, e o que seria aceitável ela não pode alcançar. Ela experimenta a situação trágica de não ter escolha. Embora a rigidez psicológica ou o fechamento para formas alternativas de viver
seja especialmente prevalente naqueles que vivem para um outro dominante ou um objetivo dominante, todos corremos o risco de nos tornarmos muito rígidos em nossas maneiras. A maioria das pessoas se cola um pouco demais a uma certa persona ou máscara social e depende muito de coisas como aparência ou outros símbolos de status para seus sentimentos de valor. Para evitar as armadilhas da rigidez psicológica, devemos seguir o exemplo do estoicismo e meditar periodicamente sobre o fato de que podemos, e provavelmente iremos, perder algumas das coisas que mais valorizamos. O objeto do seu amor é mortal. Não é uma de suas posses. Foi dado a você no presente, não inseparavelmente, nem para sempre. Mas, dito isso, quando perdemos algo de grande valor, é provável que experimentemos pelo menos uma descida temporária na escuridão da depressão. Esses períodos, no entanto, não devem ser vistos como totalmente sem valor, pois muitas vezes é durante esses momentos que vemos o mundo e nosso lugar nele um pouco mais claramente. A luz mais intensa da razão e da revelação combinadas não pode derramar tal brilho sobre as verdades mais profundas no homem, como às vezes procederão de sua própria escuridão mais profunda. A escuridão total é então sua luz, e como um gato, ele vê distintamente todos os objetos através de um meio que é pura cegueira para a visão comum. Para evitar afundar muito fundo no abismo da dor mental que acompanha a depressão, deve-se reconhecer que sempre existem fontes alternativas das quais podemos obter nossos sentimentos de autoestima. Mas, para descobrir tais fontes, uma abordagem ativa à vida deve ser adotada. Devemos experimentar coisas novas e experimentar novos padrões de pensamento e comportamento. Embora um período de luto possa ser benéfico após uma perda, uma depressão profunda se instalará se estagnarmos por muito tempo nesse estado. O trabalho de mudar, de fato, o trabalho de viver, não pode ser feito por outra pessoa em nosso nome. Podemos aprender lições importantes daqueles que vieram antes de nós, mas, em última análise, cada um de nós enfrenta uma configuração única de desafios e uma responsabilidade muito pessoal pelas escolhas que fazemos ao seguir em frente com nossas vidas. Temos apenas informações parciais, entendimento limitado e controle imperfeito. No entanto, o mundo físico e nossas comunidades sociais nos responsabilizam. Tal é o nosso predicamento existencial compartilhado.